Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, pessoal, vou trazer um vídeo aqui para vocês contendo algumas dicas que vocês podem utilizar aí na rotina de vocês, né, no dia a dia de desenvolvimento de uma automação, quando a gente está falando de VBOs, tá, pessoal? Eu sei que eu já trouxe vários vídeos, inclusive, né, naquela playlist do curso lá, falando, né, comentando e ensinando várias coisas já sobre a VBO, né, pessoal? A gente já viu Application Modeler, a gente já viu como desenvolver as actions, também já vimos as diferenças do process para o objeto, certo, pessoal? Para VBO. E aí a gente também já viu dentro do Application Modeler algumas dicas que eu passei para vocês ali quando a gente fala de match type, certo, pessoal? E entre outras coisas também, né? Mas hoje, pessoal, vocês podem até ver que eu tô começando aqui com um process vazio, certo? Eu criei um aqui vazio para que fique bem fácil de vocês entenderem mesmo, tá bom? E a gente não vai estar dentro de uma VBO, tá, pessoal? Eu vou mostrar para vocês aqui dentro do process como que vocês conseguem utilizar melhor as VBOs, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Quando a gente utiliza uma VBO, tá? Eu vou puxar aqui uma VBO, vou puxar a VBO do Excel, por exemplo, olha só. Eu vou pegar justamente a VBO Create Instance aqui, tá? VBO não, né? A Action Create Instance, tá bom? Então a gente vê, por exemplo, que essa é uma VBO disponibilizada pela Blue Prism, certo, pessoal? Desenvolvida ali pela Blue Prism. Vocês podem verificar as capacidades e o que ela vai oferecer para você sempre quando você estiver lá na Digital Exchange, certo, pessoal? Pelo nome dela também, às vezes vai ser autoexplicativo, certo? E como eu já trouxe nos vídeos anteriores, nós tratarmos com VBOs aqui no Blue Prism é uma vantagem muito grande pra gente, porque isso traz uma flexibilidade muito grande pra gente, uma facilidade também na hora de desenvolver, já que a gente pode usar as VBOs em diferentes processes, certo, pessoal? A gente pode ter o reaproveitamento das VBOs. E aí, pessoal, quando a gente baixa às vezes, né, ou utiliza uma VBO nova, certo? A gente não tem muita noção de como utilizá-la, né, pessoal? Então, por exemplo, aqui eu tenho um input parameter que é o enable events. Nos outputs eu tenho o handle, por exemplo, certo? Já expliquei isso para vocês nas aulas ali do que a gente tratou com Excel. Só que, por exemplo, se eu acabar utilizando aqui a VBO do Outlook, pessoal, a gente pode, sabe, tem várias actions aqui que a gente pode utilizar, né, para encaminhar e-mail. Olha só que interessante, né? Então, a gente tem todos os input parameters aqui também, o entry ID, o to, o cc, a mensagem, esse bcc, certo? Então, assim, pessoal, vai ter muita coisa que vocês vão perceber e visualizar na hora de utilizar uma action de uma certa VBO que vocês não vão saber como preencher os parâmetros dela, certo, pessoal? Isso é normal, né? Porque a gente não sabe, às vezes, quem desenvolveu essa VBO, como foi desenvolvida, a partir de que padrão, certo, pessoal? Então, isso é completamente normal. Então, existe uma coisa que ajuda muito a gente aqui, pessoal, na hora de utilizar as VBOs, tá? Para que a gente consiga ter uma noção melhor de quais parâmetros a gente deve preencher e também o que aquela action em si ela faz, certo, pessoal? Porque às vezes a gente vê um nome, por exemplo, aqui, ó, forward email. Esse nome ele é autoexplicativo. Eu sei que esta action ela vai conseguir encaminhar um e-mail que eu especificar para ela para algum endereço de e-mail, certo, pessoal? Agora, vão ter outras actions que a gente vai ler, vai ver aqui que, não vai fazer muito sentido na hora, a gente vai precisar de um estudo melhor, certo? Por exemplo, esse get report item, por exemplo, eu não sei necessariamente o que isso aqui faz, certo, pessoal? Então, isso é completamente normal, tá? Então, voltando só aqui pro exemplo do Excel, pessoal, eu vou trazer aqui o create instance e a gente tem o enable events e também o handle, certo? A gente já sabe o que um handle faz, mas se você não sabe, por exemplo, o que algum parâmetro, seja ele de input ou output, ele faz, existe uma coisa que é bem interessante aqui no Blue Prism, que é esse view documentation, tá, pessoal? Então, se você clicar nesse i aqui de informação, ele vai abrir para você uma página aqui na web e a gente consegue, olha que legal, a gente consegue visualizar toda a documentação referente, claro que é em inglês, né, pessoal, mas toda a documentação referente às actions dessa VBO e também dessa VBO, certo, pessoal? E aí vocês conseguem perceber que aqui eu tenho, por exemplo, o nome da VBO, eu tenho a descrição, né, uma breve descrição aqui do que é essa VBO, do que ela faz, qual que é o tipo de run mode dela, certo, pessoal? Isso é interessante também. Não interessante no momento, mas mais pra frente eu vou trazer conteúdo para vocês explicando também o que é o run mode. E a partir desse momento aqui, a gente consegue ver todas as descrições de cada action que tem dentro dessa VBO e também os parâmetros que ela tem. E aí você vai conseguir ver, por exemplo, se aquele parâmetro ele é opcional ou se ele é obrigatório ou se você necessita realmente utilizar ele ou não, certo, pessoal? Então isso é bem interessante, tá? Então aqui a gente pode procurar, por exemplo, pessoal, o create instance, certo? Acho que eu passei aqui, ó. Não, aqui, ó, tá certo. Então, por exemplo, ele vai criar uma instância do Excel, ele vai retornar um handle para mim que pode ser retornado, né, ou pego utilizando o método global object, certo, pessoal? Algumas coisas aqui vão ser confusas, certo, pessoal? Vocês não vão acabar entendendo direito e
e tá tranquilo, não tem problema nisso, tá, pessoal? Isso aqui é a documentação mesmo. Mas aqui a gente consegue ver, por exemplo, o Enable Events, a gente vê que ele é um input parameter, não é um output, certo? A direção dele aqui, ó, que interessante. Qual que é a tipagem, né? Qual que é o tipo desse parâmetro e também uma descrição. E aqui, esse parâmetro, ele diz pra gente o seguinte, ó, ele é um parâmetro que se você colocar true ou false, ele vai indicar se os eventos dentro do Excel, eles podem ser ativados ou não dentro dessa instância, tá, pessoal? E aqui, às vezes, a VBO, por exemplo, né, ela traz isso aqui que é interessante também. Por exemplo, se você deixar esse parâmetro vazio, ele terá como true o padrão, certo, pessoal? Ele irá como true, como verdade. Ou seja, ele terá o enable events aqui como input parameter sendo como true, tá bom? E aqui o handle, ele é um output parameter do tipo number, né, do tipo número. E aqui ele vai ser um integer, né, ou seja, um número mesmo, um tipo de dado do tipo número que pode ser utilizado para identificar a instância criada nas actions que você for utilizar depois, certo? Porque a gente sempre tem que utilizar ali, né, pessoal? Por exemplo, a gente utilizou algumas outras actions nas aulas passadas quando a gente estava mexendo com Excel, certo, pessoal? Então, por exemplo, esse aqui, ó, Copy and Paste Worksheet Range. Então, essa action de copiar e colar serve para você copiar e colar de um certo intervalo ali de células do seu Excel, certo? E você precisa passar um handle. Por quê? Porque você precisa identificar qual que é a instância que você está trabalhando do Excel ali na hora de fazer esse copia e cola, certo, pessoal? E aí, só para deixar um pouquinho mais claro, talvez, pessoal, essa questão do retrieve using the global object method, né, do get instance, e aí passando um handle aqui com um parâmetro. Se vocês vierem aqui no Excel e selecionar aqui, ó, o create instance, tá? Eu tô com a VBO do Excel selecionada, então eu posso ver essa VBO aqui, certo? Viu? E vocês podem ir lá no initialize, tá, pessoal? Que é a primeira página aqui, e vocês vão conseguir ver aqui, ó, em global code, tá? Que são todos os códigos utilizados aqui dentro dessa VBO para que essa VBO consiga fazer a comunicação com o Excel. Vocês vão conseguir ver aqui que se eu fazer um Ctrl F, olha só, pessoal, tem um método dentro desse código global que todas as actions conseguem utilizar e se chama getInstance, certo, pessoal? Então, olha só, ele é uma função, né, um método que tem o tipo de exposição protegido aqui, protected, ou seja, né, isso aqui já é orientação a objeto, certo, pessoal? Mas apenas as classes do pacote dessa função conseguem visualizar essa função aqui, certo, pessoal? Mas isso não vem ao caso, é só caso você tenha esse entendimento e tenha essa curiosidade, tá? E aí dentro tem um handle, certo, pessoal? Como integer. E aqui dentro eu tenho toda a minha lógica aqui para ele pegar a minha instância, certo, pessoal? Para ele pegar o handle do Excel, tá bom? Aqui em Code Options, por exemplo, vocês conseguem visualizar quais são as DLLs ou os namespaces, né? As bibliotecas, digamos assim, que estão sendo utilizados dentro dessa VBO. E vocês também conseguem visualizar qual que é o tipo de linguagem que está sendo utilizado para desenvolver essa VBO. Se é, por exemplo, Visual Basic ou C Sharp, tá bom? Os mais comuns aqui no Blue Prism é o Visual Basic e o C Sharp, tá bom, pessoal? Eu vou clicar aqui em cancelar então, mas isso aqui realmente é só um background, tá, pessoal? Para que vocês consigam, né, caso tiverem curiosidade ali, para que vocês consigam visualizar e realmente entender o que isso aqui quer dizer, tá bom, pessoal? Então eu vou fechar aqui o Internet Explorer, vou fechar também a VBO do Excel, e aí, pessoal, isso aqui serve para qualquer VBO, tá bom? Então, por exemplo, eu quero mexer com a VBO aqui, claro, uma que você tenha baixado, certo, pessoal? Da Digital Exchange que você vai utilizar, até as internas, tá, pessoal? Então, por exemplo, Get Next Item, certo? Se eu clicar aqui no i, vocês vão ver que ele vai abrir para mim, sim, toda a documentação aqui relacionada a essa VBO de Work Queues, tá, pessoal? Aí, por exemplo, se a gente procurar aqui por Get Next Item, vocês vão ver a descrição do que essa action faz, quais que são as pré-condições, certo, pessoal? O endpoint, né? O item vai ser retornado da queue, né, da fila, se disponível, tá? E aí vocês conseguem visualizar, por exemplo, quais são os parâmetros, né, pessoal? Mesma coisa que a gente viu na VBO passada, certo? Então, todos esses parâmetros você consegue passar na hora de utilizar essa action dessa VBO de Work Queue, certo, pessoal? E aí, pessoal, só novamente aqui, voltando para esse Get Report Item, por exemplo, né? Eu sei que ele tem todos esses parâmetros aqui. Se eu clicar no i, vocês também vão conseguir ter a mesma documentação, tá, pessoal? O mesmo tipo de documentação. Então, olha que interessante. Aqui eu achei a action Get Report Item. Ele me traz aqui a descrição dessa action, dessa VBO, certo, pessoal? E também todos os parâmetros in de input e todos os parâmetros out de output, certo, pessoal? E uma descrição breve de cada parâmetro também, tá bom? Olha que interessante. Alguns são default, né? Padrão, ficam em branco, alguns ficam padrão como true,
view, certo, pessoal? Então, isso é bem interessante aí na hora de vocês utilizarem as VBOs, certo, pessoal? Isso aqui me ajudou bastante, tá, pessoal, no início, quando eu comecei a realmente desenvolver automações dentro aqui no Blue Prism, tá, pessoal? E eu não conhecia muito das VBOs, eu tinha que procurar bastante coisa, então me ajudou muito mesmo. E creio eu que para você, seja você uma pessoa que está começando aqui com o Blue Prism ou até um pouco mais avançada e às vezes precisa consultar alguma coisa, com certeza essa documentação que você pode acessar aqui rapidamente na hora de você estar visualizando uma action de uma certa VBO vai te ajudar bastante aí no seu dia a dia, certo, pessoal? Então, gente, uma aula mais curta hoje, mais tranquila, mas espero que tenha sido bem informativa, bem útil aí para vocês. E para a aula de hoje é só, pessoal. Peço para que vocês se inscrevam no canal se você não é inscrito, deixe o seu like se você gostou do vídeo. Se você não gostou, pode deixar o dislike também, mas comenta aí embaixo o que você não gostou, o que você achou que faltou aqui, certo, pessoal? Para que possa ir servindo de norte aí para mim e eu consiga ir melhorando os vídeos aqui para vocês, beleza? Então vejo vocês nos próximos vídeos, pessoal. Até lá!